E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver uma questão sobre função potencial, beleza? Ele te dá essa função, onde ele perde do segmento de reta daqui até aqui, certo? A gente tem que lembrar que essa função, cada partezinha aqui, o nosso x, no caso o i, o j, o y, e o k, o z, eles são derivados parciais em cada coordenada, né? Então aqui a gente vai ter em x, deixa eu fazer melhorzinho, aqui em x, aqui em y, aqui em z, beleza? E para a gente resolver esse exercício, a gente tem que encontrar a função potencial, como eu disse anteriormente, tá? Então, é a função que, se eu derivar, vai dar cada um desses pontos aqui. Claro que a gente pode encontrar de forma lógica, tá? Mas vamos fazer de uma forma padrão para qualquer exercício que aparecer numa prova, a gente conseguir resolver, tá? Então, vamos lá. Primeira parte do exercício, a gente tem que pegar um desses pontos aqui e integrar em relação ao ponto original. Então, vou pegar f de x, por exemplo. F de x, ele é dado como yz. Então, se eu fazer a integral de f de x, eu vou ter x, y, z. Concorda? Tá, eu sei que eu tenho esse cara e mais uma constante. E essa constante eu tenho certeza que ela vai ser em relação, vamos escrever como g, tá? Vai ser em relação a y e z. Concorda? Por quê? Se ela acabou sumindo quando a gente fez a derivada, por exemplo, se eu pego esse cara e derivo, esse cara some. Ou seja, não era acompanhado por algum x. Então o x não estava aqui. Vamos falar que ele não pertence, tá? Não é assim exatamente o que a gente diz, mas vamos dizer assim. O x não estava aqui, beleza? Então a gente sabe que vai ser uma função em relação a y e z, certo? Agora a gente pode fazer outra coisa para a gente conseguir achar se y, por exemplo, está nessa função. Porque vai que y não está, certo? Ou vai que z não está. A gente tem que descobrir cada ponto que ele pode estar. Então vamos escrever essa nova função que a gente tem, vamos chamar de f. F vai ser igual a x, y, z. Certo? Ou seja, esse carinha aqui é nosso f. Correto? Então vamos escrever agora, vamos aqui para baixo, e o nosso... Vamos fazer a nossa derivada da função em y, certo? Porque você concorda comigo que esse cara aqui, em teoria, é a nossa função potencial, só que a gente não sabe quem é nosso g. Então, se eu derivar esse cara em relação a y, em teoria, eu vou ter o resultado que eu tenho aqui em cima, né? Que seria de xz. Então, vamos escrever aqui. F de y vai ser igual a derivada de f, que eu acabei de chamar aqui, tá? Esse f é um pouquinho diferenciado. Em relação a y, mais a derivada de g em relação a y, certo? Vamos escrever aqui, então, o que isso daria. Eu sei que o nosso f de y, ele é xz, certo? Então, eu posso escrever xz aqui. Xz igual derivada de f, que está aqui em relação a y, esse y ele some, concorda? Então vai ficar xz. A gente tem xz mais o nosso derivado de g, tá? Vou escrever assim, tá bom? Lembrando que em relação a y. Concorda que aqui ele vai cortar, né? Então a gente pode escrever isso aqui como 0 igual a derivada desse cara em relação a y. Então, a conclusão que a gente chega é que esse cara não possui um fator em y, tá? Então, como a gente faz de forma formal, né? A gente faz a integral desse cara em relação a y e a gente chega na conclusão que ele é uma função somente em z. Então, temos o h z, nossa nova função, tá bom? Depois disso, a gente pode pensar no quê? Em teoria, vamos escrever aqui de novo a nossa função original. Nossa função original agora é f mais hz, pois que eu descobri que nosso g de yz é só hz, né? Então, concorda comigo que se eu pegar esse cara aqui, derivar em relação a z, eu vou ter meu f de z? Posto isso, vamos trocar nossos valores aqui, tá?
Primeira coisa, nosso f de z, vamos ver quanto que ele dá aqui no enunciado. Ele é xy mais 2z, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Xy mais 2z. Esse cara que vai ser igual a isso aqui, né? O meu f, ele é xyz. Então, some o z, fica só xy, né? Vamos escrever aqui, ó. Então, xy mais a derivada em h, derivada de h em z, tá? Isso aqui quer dizer que tá em z, tá? Só pra gente lembrar. Igual xy mais 2z, certo? Perceba que a gente pode cortar aqui, né? Cortei. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso integrar ambos os lados, né? Então, vamos fazer a integração aqui. Integral de derivada de aqui em relação a dz igual a integral de 2z em relação a dz, certo? Então, a gente vai chegar na conclusão que nosso hz vai ser igual a z ao quadrado, concorda? Mais uma constante. Claro que é uma integração, né? Então, chegamos no nosso resultado, que nosso hz é igual a z ao quadrado, tá bom? Então, a gente pode escrever, se a gente pegar a nossa função que a gente escreveu aqui em cima. Espera, onde que está ela aqui? A gente vai ter escrito aqui, né? Mas, ó, vamos escrever novamente, então. Então, a gente sabia que o nosso f mais nosso gyz, ele era a nossa função potencial. E descobrimos, logo depois, que nosso g não tem nada a ver com y. Então, a gente pode escrever como nosso f mais g em relação... Não, g não, desculpa. Nosso h em relação a z. E esses dois caras a gente tem os valores, né? Então, a gente pode escrever como xyz, que é o nosso f, mais nosso h de z, que é igual a z ao quadrado. A gente percebe que essa aqui é a nossa função potencial. Certinho? Agora, para a gente finalizar a questão, antes da gente pular para a parte aqui, só vamos falar de forma lógica, tá? Perceba que se eu derivar esse cara em relação a x, o z some, né? E sobra y, z. Se eu derivar em relação a y, some esse y, fica xz, e esse z aqui ao quadrado também some. E se eu derivar em relação a z, o z some e sobra 2z. Claro que você pode perceber, você pode ter essa visão somente pensando um pouco, né? Mas a forma que é mais formal, eu acredito que resolva qualquer questão, tá bom? Tá, tendo isso aqui, é só a gente colocar os pontos, né? Vamos escrever os pontos aqui, então. A gente tem 1, 0, menos 2 e 4, 6, 3. Então é só colocar aqui nossa função, tá? Vamos lá. Deu preto. Se a gente colocar essa aqui primeiro, vai ficar 1 vezes 0 vezes menos 2 mais z ao quadrado 4. Então ainda sabe que esse cara vai dar 4, que zero, né? Enquanto aqui embaixo a gente vai ter 4 vezes 6 vezes 3 mais 3 ao quadrado. Se você fazer essa continha aqui, esse cara ele vai dar o valor de 80 e pouquinho, se eu não me engano. Verificar. 81, tá bom? 81. Depois, fazendo um menos o outro, a gente vai ter nossa resposta final, tá? E no caso, 81 menos 4, lembrando que a gente está fazendo o final menos o inicial, né? Vai dar 77. Resposta final, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem aí. Obrigado pela aulinha.